bem, nessa noite o tema da nossa reflexão é a verdadeira invasão dos extraterrestres. Eu não sei se vocês, de alguma maneira, já assistiram algum filme de extraterrestre. Você já assistiu? Alguém mais já assistiu algum filme? Guerra nas Estrelas, algum filme que leva a mente do telespectador a imaginar alguns seres que estão povoando aí outros planetas, né? Se você de algum modo já assistiu, você se recorda que são criaturas, né? São seres diferentes dos seres humanos. Alguns deles com 3 olhos, outro com mais de 2 braços. Então são seres bem diferentes, mais diferentes do que aqueles seres que nós encontramos aqui no planeta Terra, né? Os seres humanos do planeta Terra. Muito bem, considerando esse tema, né, que é bem sugestivo para essa noite, eu li recentemente sobre uma entrevista que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele deu para uma rede social, falando um pouquinho sobre essa temática. E naquele programa, aconteceu que o apresentador, conhecido por James Corden, ele perguntou se tinha algumas teorias sobre a existência de alienígenas. E questionando ali o ex-presidente dos Estados Unidos, o presidente respondeu da seguinte maneira, claro que em um tom de brincadeira, mas ele respondeu da seguinte maneira: quando se trata de alienígenas, há coisas que eu simplesmente não posso dizer no ar. A verdade é que quando eu cheguei à presidência, disse ele, perguntei: existe algum laboratório onde se guarda alguma espécie de alienígenas? Ou talvez que guarde alguma nave espacial? E eles responderam para ele que não existia nenhum laboratório na Casa Branca ou nas proximidades ali do Washington que pudesse ter algum laboratório que existisse ali a presença de algum alienígena. No entanto, em outro programa, o ex-presidente foi abordado sobre esse tema e, em um tom mais sério, não aquele tom de brincadeira do primeiro programa que ele tinha respondido para o seu auditório, mas em um tom mais sério, ele respondeu que já foram feitas investigações sobre o assunto e que, se for verdade que exista alienígenas, muitas coisas mudariam. E ele acrescentou que novas religiões surgiriam. Bom, de qualquer forma, essas declarações do ex-presidente dos Estados Unidos só reforça essa vontade do ser humano de conhecer seres que permeiam aí as galáxias, as constelações, nesse mais vasto espaço sideral. A verdade é que o ser humano tem muita curiosidade, né, sobre os seres que talvez exista aí para cima. Nós sabemos, pela profecia bíblica, sabemos pela palavra de Deus, né, que Deus tem o seu trono, que Deus tem anjos que em sua volta, que o adoram. Nós conhecemos sobre os 24 anciãos que a Bíblia fala. Nós conhecemos sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né, a Trindade. Aquilo que a Bíblia nos revelou é isso que nós temos. Mas nessa noite eu queria convidar vocês a que fossem comigo no livro do Apocalipse. E aqui nós vamos ampliar um pouco mais a nossa visão sobre o tema que aparece no capítulo 19. Eu queria que você abrisse a Bíblia nesse momento para que nós pudéssemos lermos um pouco sobre esse assunto que diz respeito à segunda vinda de Jesus Cristo, agora de uma perspectiva mais da profecia apocalíptica, e também analisando um pouco sobre aquilo que fala o livro O Grande Conflito Cósmico, da autora Ellen G. White.
Vocês sabem que o Apocalipse, ele começa aonde os evangelhos terminam, não é? Os evangelhos terminam com a ressurreição de Cristo, Jesus voltando para os céus. O livro de Atos descreve até esse momento da ascensão de Jesus Cristo. E o Apocalipse então continua aonde os evangelhos terminaram. E é interessante porque o capítulo 1 descreve a visão do Cristo glorificado. João enxerga o Cristo glorificado. O capítulo 2 e 3 é esse Cristo glorificado andando, guiando a sua igreja através das eras. E nas cartas de Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós temos um Cristo que está guiando a sua igreja através das eras. No capítulo 4 e 5, nós temos a descrição do trono de Deus e o Filho do Homem assentando-se ao lado de seu Pai, sendo empossado no reino celestial e, por que não afirmarmos, no santuário celestial. O capítulo 6, nós temos os selos do Apocalipse. O capítulo 7 é o intervalo entre o sexto selo para o sétimo selo, como vimos ontem aqui, a descrição no capítulo 7 do caráter da grande multidão e dos 144 mil que cantarão o cântico do Cordeiro. Capítulo 8 é o sexto selo e o início das trombetas, junto com o capítulo 9. Já o capítulo 10 do Apocalipse vai mencionar aqui o livrinho que João teve a visão, que quando ele comeu na boca foi doce, mas que no seu estômago o livrinho se tornou um livrinho muito, muito amargo. No capítulo 11 a gente tem as duas testemunhas de luto. E o capítulo 12 já trata do grande conflito cósmico entre o bem e o mal, que também nós vimos aqui durante essa semana. O capítulo 13 fala das duas bestas, a que emergiu da terra e a besta que emergiu do mar. O capítulo 14 é o capítulo das 3 mensagens angélicas. O 15 e o 16 são os dois capítulos que falam dos flagelos, das 7 últimas pragas que serão derramadas sobre a terra. O capítulo 17 do livro do Apocalipse menciona o julgamento da meretriz, o anúncio do julgamento da meretriz. O capítulo 18 é a queda de Babilônia. E depois que é anunciada a queda de Babilônia, quando os líderes são linchados pelos seus fiéis, então acontece o capítulo 19 do Apocalipse, que é o capítulo que nós vamos estudar nesta noite, que fala então da vinda do cavaleiro do cavalo branco para buscar o seu povo, para possuir o reino celestial. E aqui nós lemos da seguinte maneira, eu queria que você acompanhasse aí, capítulo 19 de Apocalipse. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém e Amém. E aí o verso 5 fala: Saiu uma voz do trono dizendo: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos, os grandes, deem louvores ao nosso Deus. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como um forte trovão, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exaltemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dada vestir de linho finíssimo, resplandecente
e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, me falou o anjo, escreve: feliz, bem-aventurados são aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. E aí, nós vemos também no versículo 11, quando ele diz: viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus cabelos há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. E o verso 16 diz: tem o seu manto na coxa um nome escrito. Qual é o nome? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? E o Senhor abençoe a sua poderosa palavra. Queridos amigos e preciosos convidados que estão aqui nessa noite, e você que também está assistindo aí em casa, eu quero dizer para vocês que esse capítulo 19, ele descreve a segunda vinda de Jesus Cristo em glória e majestade. O capítulo 19 de Apocalipse, especialmente os versículos 11 a 16, nós temos aqui a descrição da chegada de Jesus Cristo com milhares de anjos incontáveis para buscar o seu povo para casa. É claro que a descrição que nós temos na profecia de João, no Apocalipse, descreve uma cena que era muito parecida com a cena que acontecia com os grandes generais de guerra lá de Roma, quando os imperadores retornavam das batalhas, né? Eles vinham ali com seus cavalos, com seus cavaleiros, e eles tinham na sua cabeça uma coroa, e eles colocavam uma faixa para descrever ali, naquela faixa elegante, uma faixa muito larga, um nome, uma patente militar. Ele acabava ali exibindo, né, aquela patente militar quando retornava das batalhas. E João pega essa imagem de um general retornando da batalha para a sua pátria, trazendo ali consigo os soldados, aqueles que compõem o exército. E João pega então essa imagem para descrever a chegada de Jesus Cristo, com milhares de anjos para buscar o seu povo para casa. O seu povo que viveu o grande conflito cósmico entre o bem e o mal. O seu povo que presenciou, que testemunhou o desfecho final do grande conflito. É hora de voltar para casa. É hora de bater continência para o nosso capitão. Ele vai vir com milhares de anjos para levar o seu povo para casa. Então João, ele descreve essa cena que é muito parecida com aquilo que ele tinha a noção na época dele, de uma grande vitória dos grandes generais. Então ele usa essa mesma imagem, essa mesma imagística para descrever a chegada de Jesus Cristo para buscar o seu povo para casa. É impressionante porque aqui nós temos 3 cânticos assim que Jesus está se aproximando. 3 cânticos, sempre iniciado com a frase aleluia, né? com a palavra aleluia. Vem o primeiro cântico, aleluia, porque Deus é justo, porque Ele julgou a grande meretriz, especialmente porque é o conteúdo do capítulo 18. Ele julgou a igreja que se corrompeu, a igreja que disseminou engano entre as nações. E como ela foi julgada, então os seres celestiais estão bradando aleluias, cantando glórias, porque Deus julgou aquela religião, aquela igreja que corrompeu as nações e que derramou sangue de inocentes. E isso é tão importante na profecia, porque nós vemos também na mesma profecia do Apocalipse alguém questionando: até quando
o Senhor não vai vingar os inocentes que morreram por causa da pregação do Evangelho? Até quando o sangue de Abel, que foi o primeiro mártir que morreu porque queria fazer, porque fez a vontade de Deus, melhor dizendo, até quando o Senhor não vai julgar o arqui-inimigo desse mundo, ou aqueles que enganam as nações, ou aqueles que enganam o teu povo e que derramam o sangue dos inocentes? Até quando? É a pergunta que é feita. E no capítulo 18 do Apocalipse, Deus vinga o sangue dos inocentes, quando é dado a conhecer dos fiéis das mais variadas denominações do mundo, onde os seus líderes as enganaram durante tanto tempo em não contar toda a verdade. Eles vão ter um insight, vão ter um conhecimento, uma clareza em algum momento ali do desfecho final do grande conflito. Eles vão entender que aqueles líderes religiosos estavam apenas contando parte da verdade. E a gente sabe que parte da verdade é mentira, né? A verdade só é verdade se ela é contada por completo. E em um linchamento sem igual, eles serão ali mortos. E o sangue vai correr pelas ruas da cidade, da morte de tantos líderes que enganaram os seus fiéis. E esse julgamento acontecerá, como é descrito no capítulo 18, no tempo do fim. Então, o primeiro brado de aleluia, de cântico, é porque Deus vingou a morte dos inocentes. E é por isso que os anjos e os seres estão dizendo: justo e verdadeiro são os teus juízos, ó Rei das nações. Tu és justo, porque o Senhor vingou a morte de tantos inocentes que morreram por causa do testemunho, que morreram por causa da verdade. Assim sendo, vem a segunda e o terceiro cântico descrito aqui. O segundo cântico descreve também um momento especial, porque Deus deve ser adorado. Ele deve ser adorado porque Ele conseguiu não só vingar os inocentes, mas também os 24 anciãos estão adorando a Ele continuamente, porque Ele é digno de ser adorado. E assim, na sequência, a gente tem o texto mais importante para hoje, que é a chegada de Jesus Cristo, com milhares de anjos, com um manto escrito, um manto vermelho escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o episódio por excelência. Esse é o momento mais glorioso, o momento mais magnífico, mais esperado em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse nós encontramos mais de 2.500 referências sobre o segundo advento de Cristo. A Bíblia fala disso. Enoque, que foi o sétimo depois de Adão, ele era tão íntimo de Deus, Deus foi revelando tanta coisa para Enoque, que chegou o momento que Deus revelou também para Enoque a segunda vinda dele nas mansões celestiais. E de Enoque até os nossos dias nós temos aí a mensagem sendo pregada de que Jesus Cristo vai voltar nas mansões celestiais. E nessa noite me permitam mencionar aqui também o livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 29 e 30. Esse texto fala do modo como virá Jesus. E eu queria ler com vocês também o livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Abra sua Bíblia. No versículo 29 e 30. Aqui diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão dos céus, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal. Veja que o sinal está no singular. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará o seu anjo, diz o verso 31, com grande clamor de trombeta, e reunirão os seus escolhidos
nos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Esse é um dos textos mais lindos que aparece no sermão profético de Jesus Cristo. E quando a gente olha para Apocalipse 19 e a gente olha para Mateus 24, no final do sermão profético de Jesus, nós encontramos aqui uma descrição mais detalhada de como será essa chegada. O texto diz que haverá tribulações naqueles dias. Que dias são esses? Essa expressão, naquele dia, é uma expressão extensivamente muito utilizada pelos profetas do Antigo Testamento. A expressão em hebraico, Bayon Rahu, uma expressão que traz a ideia de que naquele dia, no dia escatológico, acontecimentos terão lugar. Evento cataclísmico terá lugar. Evento entre os homens. O contexto da moralidade social terá lugar. Uma série de fatores acontecerão. E aqui nós temos mais ainda essa expressão, logo em seguida a tribulação daqueles dias, como se referindo ao dia escatológico, ao dia do tempo do fim, quando Jesus Cristo estivesse prestes a voltar a essa terra, prestes a aparecer nas mansões celestiais. Alguns eventos teriam lugar. E alguns desses eventos são apresentados aqui. E vocês conhecem muito bem os eventos no céu, evento nos astros. Aí Paulo vai ampliar essa lista para o evento na terra. O próprio Jesus fala da fome, evento cataclísmico, terremotos, tsunamis. E aí Jesus vai ampliando um pouco mais essa lista. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o versículo 30, que fala do aparecimento no céu do sinal. O sinal da vinda do Filho do Homem. Note que esse sinal ele está no singular. E eu queria ampliar essa visão nossa aqui sobre este sinal, mencionando o livro O Grande Conflito, na página 636 de Ellen G. White. Nós temos aqui uma descrição muito interessante sobre aquilo que vai estar acontecendo próximo do sinal. Um pouquinho antes do sinal aparecer no céu, um pouquinho antes do sinal da chegada do Filho do Homem, terá lugar alguns acontecimentos. E eu queria mencionar esses acontecimentos para vocês aqui nessa noite. E os acontecimentos, ela descreve que o remanescente nesse contexto, aqueles que são fiéis às verdades bíblicas, o remanescente, ele está sendo perseguido aqui na terra. Não pense que será um momento de conforto, porque não será nas proximidades da chegada de Cristo. Ela descreve no livro, tanto do Grande Conflito como no livro Primeiros Escritos, que o remanescente, os homens procurarão exterminar o remanescente. Vão procurar o remanescente para perseguir, para prender. Em algum momento, talvez, quem sabe, também tirar a própria vida. Mas os ímpios se reúnem com esse tom de querer destruir, ali exatamente entre a sexta e a sétima praga que estarão sendo derramados sobre a terra. Nesse cenário, então, é que acontece essa busca ao remanescente, porque as pessoas estarão querendo culpar o remanescente pelo que está acontecendo na sociedade. E é por isso que eles vão procurar exterminar. Mas nesse cenário, diz Ellen White que densas trevas absolutas elas aparecem na terra. Densas nuvens surgem no céu. E no meio dessa nuvem densa, desse negrume que o planeta estará imerso, eis que no meio desse transtorno todo, dessa convulsão da natureza, eis que surge o arco-íris, que é um fenômeno de luz e não de trevas. Surge o arco-íris no céu. E ali, aquele arco-íris vai refletindo a glória de Deus, que vai mostrar nesse momento a intervenção de Deus no planeta. O sinal de Deus vai estar começando a surgir ali no horizonte.
E a voz de Deus, então, nesse momento, ela é ouvida. Junto com um enorme clarão se manifesta, dizendo: olhem para cima. Já imaginou você ouvir essa voz estremecendo o céu? Olhem para cima. Feito está. Ou seja, o juízo já terá sido terminado. O que tinha que ser feito em favor do ser humano já foi feito. Feito está. E os céus então se abalam com aquela voz. Há um estrondo dos quatro cantos da terra, descreve a profetisa de Deus. E eventos sobrenaturais começam a acontecer. Dentre eles, vale destacar, os rios deixam de correr. Imagina aí essa cena, né? O rio para de correr quando ouve a voz de Deus ecoando os céus. As nuvens negras e pesadas batem umas nas outras, parecendo que vai acontecer uma grande convulsão da natureza. Mas em certo sentido é exatamente isso que vai estar acontecendo assim que os céus ouvirem aquela voz: feito está. Assim sendo, acontece o maior terremoto de todos os tempos. As montanhas elas saem dos seus lugares e as rochas elas se quebram. As rochas elas se partem. Os prédios e as construções são destruídos e o mar sai do seu lugar como um enorme tsunami e varre todo o litoral. Descreve ela essa cena. Eu não sei se vocês conseguem imaginar isso, né? Realmente são muitos eventos cataclísmicos acontecendo que nunca aconteceram antes com tanta intensidade. E ela diz mais que enormes blocos de gelo, de granizo caem do céu, destruindo tudo em redor de onde caem. As prisões então se abrem e os fiéis que estavam presos por causa da verdade são libertos para a honra e glória de Deus. Eles vão sair das prisões e eles vão entender que todo esse cenário que está acontecendo é porque o rei está chegando. É porque o cavaleiro do cavalo branco está vindo. É porque aquele grande vencedor na cruz do Calvário vai estar se aproximando para levar o seu povo para casa. É por isso que está acontecendo tudo isso. É porque ele está voltando para resgatar o seu povo. Então as prisões elas se abrem e nesse momento acontece uma ressurreição especial. Como assim, pastor? Explique melhor. É exatamente isso, uma ressurreição especial. Quem terá lugar nessa ressurreição? Aqueles que descansaram no Senhor, acreditando na fé do terceiro anjo. Aqueles que morreram em Cristo, depois de 1844 para cá, depois que iniciou-se o juízo investigativo, eles vão ressuscitar para assistir o desfecho final do grande conflito cósmico entre o bem e o mal, a chegada de Cristo e como vai estar a terra nesse momento. Por isso eles vão ressuscitar. Mas há também um outro grupo que vai ressuscitar, que são aqueles que mataram a Cristo, aqueles que abriram o seu lado com uma lança, aqueles que chicotearam as suas costas. Esse grupo vai ressuscitar para também assistir o desfecho final do grande conflito, para que eles vejam o rei que eles mataram vindo das mansões celestiais. Eles também terão lugar nessa ressurreição especial. Imagine a cena: os que crucificaram a Cristo vendo ele voltando, vivo, com milhares de anjos. Imagine na mente deles: matamos o autor da vida. O que eles vão sentir nesse momento? Mas os maiores inimigos dele, de todos os tempos, aqueles que mataram a Cristo, estarão ali reunidos naquela ressurreição, e os que morreram fiéis na mensagem do terceiro anjo. Né? Mas também uma estrela aparece no meio do céu. Uma estrela no horizonte. A gente já viu que vai ter o arco-íris, vai surgir, mas assim que o arco-íris surgir, vai surgir também uma estrela no horizonte. E os fiéis, assim que virem a estrela, eles vão cantar uma música muito especial
que está na Bíblia. Eu não sei se vocês já memorizaram ou se vocês já cantaram em algum momento essa música. O Salmo 46 é o cântico que os remidos cantarão assim que eles virem um sinal do Filho do Homem. Assim que o sinal de Jesus aparecer no horizonte, eles vão cantar o Salmo 46. E se você é desbravador, se você já, em algum momento, já cumpriu algum requisito da classe de amigo, você se recorda do Salmo 46, que diz assim: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente aonde? Nas tribulações, porque é exatamente o que vai estar acontecendo naquele momento, uma grande tribulação, as pessoas correndo de um lado para o outro, as prisões se abrindo, e o Senhor, que é o nosso refúgio, e é esse socorro, e será esse socorro presente naquele momento de grande tribulação. E o texto continua dizendo: portanto não temeremos, ainda que a terra se transforme, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e virem uma grande espuma, nós não temeremos. Há um rio cujo corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Bramam nações e reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz: feito está. E a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos, porém, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso. Esse é o cântico que nós cantaremos quando a gente vê o sinal do Filho do Homem surgindo ali no horizonte, aquela estrela, como diz a profetisa. É o cântico que nós cantaremos. E nesse momento, então, a mão de Deus aparece no meio do céu, segurando as tábuas dos 10 mandamentos. Lembram-se? Os 10 mandamentos, que é a base do juízo divino. Os 10 mandamentos, que é a base do julgamento de Deus. E que nessa lei existe o caráter de Deus que Ele quer colocar em nossa mente, em nossa fronte. Recordam-se? Pois é, as duas tábuas dos 10 mandamentos, elas aparecerão. E o quarto mandamento tem um brilho especial, diz a profetisa. Os ímpios, então, naquele momento, eles reconhecem a santidade do sábado, mas com horror e desespero, porque é tarde demais. Eles não observaram o quarto mandamento da lei de Deus. E vai estar vendo no horizonte, vendo a lei de Deus, vendo o mandamento, mas agora não tem mais jeito, não é? Agora não pode mais fazer nada. Assim sendo, os ímpios, então, naquele momento, eles destroem uns aos outros. Naquele momento, os fiéis procuram os seus líderes para poder tirar a vida deles, né? Porque eles sabiam da verdade, mas não ensinaram. E em um linchamento sem igual, aqueles que enganaram os fiéis morrerão pelos seus fiéis. Os fiéis procurarão tirar a sua vida. Será uma angústia indescritível, sangue, morte e execução por toda parte, porque eles não ensinaram a verdade de Deus para ele. Nesse momento, nesse cenário, então, a voz de Deus é ouvida novamente e clama o dia e a hora da volta de Jesus. E então, assim que a voz de Deus é ouvida, eis que surge no horizonte uma pequena nuvem negra. Uma pequena nuvem negra. É a nuvem do sinal da chegada de Jesus Cristo. Ela vai se iluminando mais e mais na medida em que ela vai se aproximando da terra. Essa nuvem vai brilhando, brilhando, vai tomando forma. Uma forma muito maior do que a sua origem. A glória dela é mais brilhante do que o sol ao meio-dia. Imagine esta cena, essa nuvem tão brilhante, o seu refugor mais do que o sol ao meio-dia. E ela vai se aproximando. Ele vem em chamas de fogo. Todos os que estão vivos o veem. Como diz a Bíblia, a sua vinda ela é visível. Todo o olho verá, diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7.
Então, naquele momento, todos veem a chegada do Filho do Homem. E como nós lemos aqui no Apocalipse, ele vem com um manto tinto de sangue, na sua coxa está escrito o que, irmãos? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vai se aproximando, e nesse momento, os ímpios, ao olharem para aquele refulgor de glória, os ímpios então fazem a oração de morte, pedindo para os montes e os rochedos que caiam sobre eles, porque eles não conseguem olhar para a face daquele que está sentado no trono. E eles sabem que chegou o grande dia da ira. E quem é que pode ficar de pé diante do Cordeiro? Quem é que pode resistir ao refulgor desse grande cavaleiro, do cavalo branco, que está vindo, vencendo e para vencer? Ao invés de eles orarem para a rocha que pode ouvi-los, eles fazem a oração de morte para uma rocha que não pode ouvi-los. É a oração de desespero. Caiam sobre nós montes e rochedos. Nós não conseguimos olhar para a face daquele que está sentado no trono. Assim sendo, queridos, chegou o dia da ira do Cordeiro. A trombeta é ressoada. E a voz de Deus, a voz de Cristo Jesus é ouvida pela primeira vez. Depois daquele clamor na cruz, Tetelestai, está pago, está consumado. Agora a voz de Cristo é ouvida em uma outra esfera, em um outro momento, mais um momento glorioso. A chegada de Jesus Cristo, a sua voz é ouvida. E assim que a voz de Cristo é ouvida, acontece aqui na terra a primeira ressurreição. Os que descansaram em Cristo, os que morreram em Cristo, vão ouvir a voz do seu Criador, a voz do seu comandante chamando eles para que eles saiam da sepultura. E naquele momento, ao ouvir a voz de Cristo, os mortos ressuscitam com o corpo glorificado. Amém. Amém, louvado seja Deus. Os justos vivos, eles são transformados no abrir e fechar de olhos. Os que tinham deficiência física, visual, são transformados nesse momento, quando eles ouvem a voz do seu Criador. A cena é linda, é maravilhosa. E os salvos então são arrebatados, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 4 do livro de Tessalonicenses. A carta muito linda, ele diz que os salvos serão arrebatados e se encontrarão com Cristo nos ares. Olha que cena linda! Os justos vivos encontram-se com aqueles que ressuscitaram em Cristo. Eles juntam esse grupo e esse grupo é levado para encontrar-se com Jesus Cristo nas nuvens do céu. Jesus não pisará nessa terra. A terra está corrompida pelo pecado. A próxima vez que ele vai pisar na terra, só quando ele voltar no juízo judicativo, quando ele voltar pela terceira vez, que purificar todo este planeta e recriar todas as coisas com o poder da sua palavra. Aí, só aí, ele vai poder pisar nessa terra. Aí, é bom você entender que o inimigo vai querer forjar a vinda de Jesus. E ele vai aparecer pisando na terra, dizendo: sou eu, Jesus, eu voltei. Você que está aqui ouvindo essa mensagem, você vai entender que Jesus Cristo não vai pisar onde? Na terra. Se aparecer algum ser se dizendo celestial, esse ser é um engano, é uma farsa, porque Jesus Cristo não vai pisar na terra, ele ficará nas nuvens dos céus. Nesse então cenário tão lindo, que a gente vai se encontrar com Jesus, os salvos então, eles ascendem ao céu em um místico carro triunfal. Os remidos se encontrando com Cristo Jesus nos ares, e eles serão levados para entrar pelos portais celestiais, portais de pérola da santa cidade. Os salvos entrarão nesse lindo portal. Uma linda recepção está sendo preparada, e ali naquele cenário os remidos vão passando pelos portais e vão se encontrando com Cristo Jesus, e vão poder abraçar, e vão poder
ali vibrar de alegria e cantar o cântico do Cordeiro, o cântico dos salmos. Sabe, queridos, quando a gente olha para o Apocalipse, a descrição dessas bodas do Cordeiro, como diz o apóstolo São João, quando a gente analisa a descrição da profecia bíblica no capítulo 19 do Apocalipse, o nosso coração se enche de alegria. Quando a gente vê a descrição da profetisa de Deus, Ellen G. White, nós entendemos também que esse dia glorioso está se aproximando. Amém. Entendemos que esse dia é muito real, que não dá mais para a gente ficar nessa terra perdendo tempo com as coisas transitórias, com os prazeres transitórios do pecado. Não dá para perder tempo mais em ficar de bobeira nas redes sociais. É hora de você compartilhar as mensagens, uma mensagem como essa. É hora de você indicar uma mensagem como essa para um amigo. É hora de você viver esse momento de se preparar para o glorioso encontro com Jesus Cristo. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele nos convida a nos prepararmos para esse grandioso encontro. Ele nos convida a vivermos já agora essa expectativa da chegada de Jesus Cristo. É hora de você se preparar, meu amigo. Você consegue ouvir a voz de Deus nessa noite, dizendo para você que Jesus está voltando? Amém. Você consegue ouvir o Espírito Santo falando com você nessa noite? Amém. A sua voz é meiga e serena, e Ele te convida. Ele diz: filho, vem, eu estou aqui, me aceite, porque eu vou voltar para te buscar. Amém. Filho, é hora de você se preparar. Você consegue ouvir a voz de Jesus te chamando? Ele te chama porque Ele te ama. Ele te chama porque Ele quer que você herde a herança celestial. Ele te chama porque Ele quer te salvar, Ele quer te redimir, Ele quer te resgatar. É por isso que Ele está te chamando nessa noite. Ouça a sua voz, corra para os braços de Jesus, porque nos seus braços há segurança, nos seus braços há alegria, nos seus braços há felicidade. Então corra para os braços de Jesus e venha rápido, não fique aí sentado. Esse é o momento onde você precisa se entregar, onde você precisa dizer: eu aceito a Jesus Cristo em minha vida como meu Salvador, porque eu quero participar desse glorioso dia, quando Ele vai aparecer nas mansões celestiais. Será que há alguém aqui que gostaria de dizer: eu quero me preparar para a volta de Jesus? Há alguém aqui que entende, talvez você que ainda não foi batizado, entende que é importante que você seja batizado, que você faça parte do povo de Deus, para que quando Jesus voltar, você possa possuir o reino celestial? Será que há alguém aqui que quer cantar o cântico do Cordeiro? E quer cantar um cântico quando virem um sinal dizendo: o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o Senhor é socorro bem presente nas tribulações? Você quer cantar este cântico? Quer cantar o cântico dos remidos? Você quer que os seus filhos multipliquem o cântico dos remidos? Então você precisa se preparar para a volta de Jesus. É hora de você se preparar, meu amigo e minha amiga. Entregue-se a Ele agora. Eu quero nesta noite fazer uma oração especial por aqueles que querem aceitar a Jesus Cristo. E se você que está assistindo aí ainda não tomou essa decisão, coloque aí nos comentários: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Clique aí, deixe o seu comentário, faça a sua postagem, diga assim: eu aceito a Jesus Cristo. Coloque o teu telefone aí, eu vou entrar em contato com você, para que a gente possa aprofundar o estudo bíblico, para que você também seja batizado. Mas nesse auditório, eu pergunto: será que há alguém aqui que quer se preparar para a volta de Jesus? Eu posso ouvir a sua mão? Há alguém que quer aceitar a Jesus como seu Salvador para se preparar para a volta dele? Louvado seja Deus por você que está aqui. Que Deus te abençoe. Nós iremos ouvir uma música do quarteto, e assim que eles cantarem esta canção, no final eu quero orar por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te sustente até aquele glorioso dia quando Jesus Cristo aparecer nas mansões celestiais.
Deus e bom Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, por essa bendita esperança que nós encontramos em Tua Santa Palavra. Quando abrimos a Tua Bíblia e vemos aqui, Senhor, no Apocalipse 19, a descrição da chegada de Jesus Cristo com milhares e milhares de anjos, nós ficamos muito felizes, Senhor, por saber que a nossa salvação está se aproximando e que logo, logo nós estaremos vivendo os últimos momentos da história da humanidade aqui neste planeta. Ó Deus, rogamos para que esse dia chegue logo. Rogamos para que nesse maravilhoso dia o Senhor lembre-se de nós. Amém. Quando voltarem nas mansões celestiais. Amém. Que ali, Senhor, nós possamos receber o Senhor de braços abertos. Amém. E habitarmos contigo, Senhor, para sempre no reino celestial. Prepara-nos para este dia. Prepara cada ouvinte. Prepara cada pessoa, Senhor, que será alcançada com essa mensagem. Amém. Para que eles também tenham a alegria de se preparar para este glorioso dia. Fique conosco, Senhor, no dia da Tua bênção e a Tua unção, em nome de Jesus.